Nós então estamos começando já agora o nosso segundo momento, e nesse segundo momento nós fomos conversar nesse dia que é mundial do hospital. Por uma coincidência, essa semana a Santa Casa de Misericórdia, conforme a gente já falava alguma coisa no primeiro bloco, ela está passando por muitas dificuldades. Por vários momentos esse ano, a Santa Casa virou manchete de jornal. Uma das manchetes de hoje, do Jornal Imparcial, mostra que uma página na web foi criada para tentar manter a Santa Casa com o mínimo possível de atendimento. Falta comida para as pessoas, para os acompanhantes. E nesse momento, nós já percebemos, vamos lá, na quarta-feira ou na quinta-feira pela manhã, nós estivemos na Santa Casa e acompanhamos, gente, a quantidade de pessoas, e aquelas pessoas são tratadas pelo SUS. São pessoas simples, da periferia de São Luís, ou mesmo até pessoas que não são, que têm até sabe, que tem uma condição melhor, mas que todos são amparados pela Santa Casa de Misericórdia. Lá, nós vamos conversar com a doutora Idelti. Primeiro, trazendo um pouco do seu trabalho, como é o seu sentimento de trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. Vamos acompanhar. Aqui na Santa Casa a gente recebe todo tipo de paciente com a parte de reabilitação. Eu recebo paciente neurológico, paciente de traumatorpedia, paciente, até criança mesmo eles mandam para mim. Eu desenvolvi um trabalho com paciente neurológico e hoje esses pacientes, eu fiz um artigo, está publicado na Neurociência, e esses pacientes hoje praticamente você observa, não parece que tiveram AVC. Tá? E eles com 3 meses estavam praticamente totalmente reabilitados. Esse é um trabalho que eu vim desenvolvendo com paciente de AVC. O que tem de diferente que esses meus pacientes, eu trabalho a parte de estimulação neurológica, só estimulação neurológica. E eles têm uma recuperação muito rápida. E depois dessa estimulação neurológica, eu faço o trabalho de fortalecimento, alongamento, mas de início, o meu paciente que chega aqui, cadeirante, meus pacientes praticamente de AVC, todos que vêm para cá são cadeirantes. E saem daqui, graças a Deus, todos andando. Me conte aqui a história. Tem um caso de uma garota que dizem que ia ficar em cadeira de rodas, que depois virou quase uma atleta. Que menina é essa? Que história é essa? É uma paciente que teve paralisia facial, paralisia cerebral. Essa paciente de paralisia cerebral, ela passou pelo SARA e com 6 anos de idade ela não andava. E me procuraram por indicação de outros pacientes, porque pacientes de Santa Casa, todos vêm por indicação de outros pacientes. E chegou aqui na Santa Casa, eu comecei a trabalhar com ela, com estimulação neurológica, e essa paciente começou a andar. Hoje ela anda, praticamente é outra pessoa. No segundo momento, nós fomos ver testemunhos de pessoas que passaram pelo atendimento da doutora Idelti. E aqui é bom lembrar que nós não queremos endeusar a doutora Idelti. Não, mas a doutora Idelti é preciso que a gente tenha também a responsabilidade de mostrar aqui no noticiaboa.com um tipo de atendimento que ela faz em condições, gente, simplérrimas. Uma sala que não tem assim as ferramentas que seriam, de certa forma, as ferramentas ideais para que ela pudesse trabalhar. Você vai acompanhar que ela, por exemplo, utiliza cabos de vassoura. Poxa, cabos de vassoura para ser usado em reabilitação. Os pacientes às vezes se apoiam na janela para fazer um determinado exercício. Uma bola, dessas bolas simples que você tem em casa, ela utiliza, por exemplo, para um atleta que sofreu uma lesão. Um menino estava jogando futebol e sofreu uma lesão nos joelhos, que estava com dores que não passavam. Chegou lá no primeiro dia, a dor já passou. Repito, não estamos trabalhando e endeusando a doutora Idelti, não. Ela faz questão de dizer que são técnicas. Ela trabalha o paciente sob o ponto de vista neurológico. E nós vamos acompanhar um pouco desses 3 pacientes. São 3 pacientes e a gente traz um pouco dessas histórias contadas aqui dentro do noticiaboa.com. São boas notícias. Você talvez esteja nos ouvindo e vai fazer um contato. Ela atende às terças e quintas lá, exatamente no ambulatório, na parte de ambulatório da Santa Casa de Misericórdia.
Vamos acompanhar esses 3 depoimentos e um pouco até do atendimento de um deles aqui no noticiaboa.com. Eu trabalho com terapia manual, trabalho com as mãos, né? Então, meu objetivo com o paciente é estimular o paciente a ser reabilitado. Então, o que acontece? Aqui a gente tem bastão, né, que a gente coloca areia dentro, outros a gente coloca concreto. Vai depender do que eu quero com o paciente, a gente vai adaptando o equipamento que a gente precisa. Tem um cabo de vassoura pintadinho, ó, você pode observar. E aqui na Santa Casa a gente não tem muito equipamento, até porque eu não trabalho com equipamento, por exemplo, com terapia convencional. Eu não trabalho com isso, eu trabalho só com terapia manual. Aqui é a minha sala, bem pequena. O que eu tenho aqui é uma maca, uma mesa para fazer avaliação e algumas coisas que preciso para fazer movimento só. Esse paciente aqui foi um paciente que teve AVC, ele tem 5 anos mais ou menos que ele teve o AVC. E foi um paciente que eu acompanhei desde do hospital. Ele me procurou, logo então, quando ele soube que eu fazia esse trabalho, ele me procurou. E eu comecei a trabalhar com esse paciente desde do hospital. Ele saiu do hospital cadeirante, em cadeira de roda, e hoje esse paciente pode falar um pouquinho como foi a vida dele antes e como é uma vida dele hoje. Eu encontrei ela na Santa Casa e ela me reabilitou. Meu pé enrolou uma parte para baixo. A parte de cima ficou para baixo. Quando ela pegou meu pé, ela voltou para o normal. E aí eu comecei, os meus movimentos começou a vir chegando aos poucos, mas foi chegando. E hoje eu me sinto quase recuperado. Não é que eu esteja 100%, mas eu já estou bem. E graças à doutora Idel. E eu queria que os governantes olhassem para ela de uma maneira diferente, para que ela pudesse mostrar esse serviço para o Maranhão, para o Brasil. O serviço que ela tem é excepcional. Que serviço que nem ela, eu não conheço nem outra que faz. Ele teve um AVC do lado isquêmico, do lado esquerdo, e teve um comprometimento do lado direito. Ele não fazia nenhum movimento, nem de membro superior e nem de membro inferior. Como eu falei para você agora há pouco, ele era um cadeirante, cadeira de roda. Esse aqui é um paciente que teve lesão de cruzado anterior, chegou para mim aqui sentindo muita dor e comecei a fazer a reabilitação dele. Ele está mais ou menos com mais 6 sessões. E eu já estou trabalhando na parte de fortalecimento da musculatura. A dor dele praticamente já cessou. E hoje eu já trabalho de fortalecimento, de força, de equilíbrio. Eu estava jogando bola, maiobão, certo? Eu tive uma pequena torção no joelho, certo? Eu fiquei aguardando fazer exame, uma ressonância. Aí constatou uma lesão no ligamento, certo? Aí eu procurei aqui o hospital para tentar fazer o tratamento. Eu costumo dizer para eles que eu não gosto de ver eles por muito tempo. Eu gosto de atender meus pacientes e reabilitar eles e ir embora, cuidar da vida deles, porque tem outros pacientes esperando na fila para ser atendidos. O meu objetivo é esse. Todos os meus pacientes, desde o paciente neurológico, eu brigo muito com os pacientes, eu não sou Deus, nós temos que fazer, eu faço minha parte, você faz a sua. Então, esse é meu trabalho com o paciente junto, eu trabalho junto com o paciente diretamente. Olha, você vai fazer isso e isso, e eu vou fazer isso e isso. Então, vamos fazer que você vai ficar bem. E todos eles realmente não demoram muito tempo comigo. Eu utilizo técnica para melhorar a dor. O que eu utilizo ainda, que eu mando o paciente fazer, é gelo, mas as outras coisas eu não uso nada. Então, depois que o paciente melhorou a analgesia, melhorou a dor, a gente começa a trabalhar o fortalecimento e o paciente vai ser liberado. Se o paciente não foi tratado logo de imediato, não for feito um tratamento de reabilitação motora, esse paciente fica com um lado do corpo comprometido. Eu trabalho a domicílio e trabalho no particular. Só que eu tenho os pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes que não têm condições de pagar, eu trago todos para a Santa Casa. Porque a Santa Casa recebe muitos pacientes e necessita realmente de ajuda. Nós estamos hoje na Santa Casa com muita dificuldade financeira. Nós precisamos muito, se tiver muitas pessoas que possam estar ajudando a Santa Casa, a gente está agradecendo. Eu pedi que a doutora Idelt, no final da nossa conversa, que ela deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando ou pela internet ou pela TV Nazaré, canal 53. Deixasse um recado. Ela não é muito de falar, não. Ela é muito de agir. O trabalho dela é um trabalho excepcional. Você pode ver alguma coisa aí da doutora Idelt. O programa é curto, o tempo a gente não pode mostrar muita coisa. Mas eu espero que o pouco que você acompanhou sobre a doutora Idelt e sobre o seu tipo de atendimento, que isso possa, quem sabe, fazer você procurá-la. Muita gente saiu até de hospitais de clínicas consagradas. Um deles veio até do Sara. Ou 2 pacientes que foram citados na matéria. Então, quem sabe você não seja o próximo a ser atendido pela doutora Idelt. Eu sou Robson Júnior, tive trabalhos de câmera
do Zeca Gomes, na auxiliar de produção do Gleison, técnica do Erisvaldo, o James, responsável pela edição, a direção geral do Padre Heitor Moraes. A todos um bom final de semana e na semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos falando sobre riso. Sobre o riso. Dia 18 é Dia Internacional do Riso. Você vai saber o que a gente vai falar sobre isso e vamos saber também um pouco mais sobre a Fundação Dom Delgado. O Para em Passo, um pouco da história, por que da Fundação, depois a obra, como é que foi para construir o que temos essa estrutura hoje. Nós estamos falando aqui no estúdio, dentro da Fundação Dom Delgado e as metas para o segundo semestre e para o ano de 2017. Até segunda-feira e um bom final de semana. A página evangélica de hoje, extraída do 10º capítulo do Evangelho de Lucas, nos faz entender quanto é necessário invocar Deus, o Senhor da colheita, para que mande trabalhadores para a sua colheita. Os operários de que fala Jesus são os missionários do reino de Deus, que ele mesmo chamava e enviava 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. A tarefa deles é anunciar uma mensagem de salvação dirigida a todos, dizendo: não somente os missionários que vão longe, mas também nós, missionários cristãos, que dizemos uma boa palavra de salvação. E este é o dom que Jesus nos dá com o Espírito Santo. E este anúncio é dizer que o reino de Deus está próximo. Porque Jesus aproximou Deus de nós. Deus se fez um de nós. Em Jesus, Deus reina em meio a nós. E o seu amor misericordioso vence o pecado e a miséria humana. E esta é a boa nova que os operários devem levar a todos. Uma mensagem de esperança e consolação, de paz e de caridade. Jesus, quando manda os discípulos diante de si aos vilarejos, recomenda: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa, e curem os doentes que ali houver. Tudo isso significa que o reino de Deus se constrói dia após dia e oferece já sobre esta terra os seus frutos de conversão, de purificação, de amor e de consolação entre os homens. E esta é uma coisa bela, construir dia após dia este reino de Deus, que se vai construindo, não destruir, construir. E com qual espírito o discípulo de Jesus deverá desempenhar esta missão? Antes de tudo, deverá estar consciente da realidade difícil e às vezes hostil que o aguarda. Jesus não poupa palavras sobre isto. Jesus diz: eu os envio como cordeiro entre os lobos. Isso é muito claro. A hostilidade que sempre no início das perseguições dos cristãos. Porque Jesus sabe
Porque Jesus sabe que a missão tem obstáculos por obra do maligno. Por isso, o operário do Evangelho se esforçará em ser livre de condicionamentos humanos de todo gênero, não levando bolsa, nem saco, nem sandálias, como recomendou Jesus, para confiar somente na potência da cruz de Cristo. Isso significa abandonar qualquer motivo de vanglória pessoal, de carreirismo ou de fama de poder, e fazer-se humildemente instrumento da salvação atuada pelo sacrifício de Jesus. Quella del cristiano nel mondo é uma missão estupenda. A missão do cristão no mundo é maravilhosa. E uma missão destinada a todos, uma missão de serviço. Ninguém está excluído. Esta requer muita generosidade e, sobretudo, o olhar e o coração dirigidos ao alto, para invocar a ajuda do Senhor.